uma ótima noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Privilégio de poder estar com você, dividir esse momento com você, que curte o programa, que quer aprender, quer se aprofundar. E hoje, um tema muito, muito interessante. Fica ligadinho aí, tá bom? Antes disso, já deixo aqui para você minha rede social, @Zeca_Pereira. Chega por lá no Instagram. Recebo muito carinho da nossa audiência, o que só reforça e comprova a importância do programa e como ele, de fato, cumpre o seu objetivo, que é despertar aqueles que nos assistem ao conhecimento das Escrituras e ao aprofundamento do conhecimento teológico também. E hoje um tema desses, viu? Desses. Vamos lá apresentar os nossos convidados e começar a nossa conversa. Com muita alegria, nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios, ele que é um parceiro do programa, o pastor Paulo Henrique, apresentando o seminário Nasci para Deus. Graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Zeca, graça e paz, um prazer estar aqui contigo. Pastor Adriano, Deus abençoe, um prazer estar aqui com o senhor também. E você, essa audiência que abrilhanta, esse que, sem dúvida nenhuma, é o melhor e maior programa de debates teológicos da televisão brasileira. Um prazer, muito obrigado por esse convite. É sempre bom estar aqui no Vejam Só. Meu irmão, a alegria é sempre nossa e o Vejam Só é bom por conta dos convidados que passam por aqui. Obrigado a vocês pelo carinho e por, obviamente, abrilhantarem e fazerem esse programa o que ele é. Para a gente começar, vamos falar do seminário, Paulo, Claro. por favor? Nós estamos ali em Guarulhos, no coração de Guarulhos, que cresce, o trânsito está tremendo daquela Dutra e daquela Fernandinha, meu Deus do céu. Avenida Monteiro Lobato, número 15.022. Um abraço para o querido pastor Ney, um abraço para o pastor Léo Jovino, o Jovino Leonardo, que está ali na direção do Seminário Teológico. Nós estamos todas as segundas-feiras ali no curso de teologia e também aos sábados ministrando o curso de grego. Então, se você quiser conhecer mais o Seminário Nasci para Deus de Teologia, é só procurar no Instagram e também Nasci para Deus Seminário de Teologia no Google, que você vai ter maiores informações. Sempre uma porta para você que é da cidade de Guarulhos aprender mais sobre a palavra de Deus. Muito bom, fica aí a informação. Guarulhos já foi parte da Grande São Paulo, mas agora já é Grande Guarulhos. Grande Guarulhos, Grande Guarulhos. É outra Guarulhos. coisa já separado, porque é demais mesmo. É demais, muito grande e Paulo reforçou bem o trânsito. Não, ali você sai, coisa que é 10 minutos demora 1 hora. Não é fácil, não é fácil. Com aquela Dutra sempre em obra, né? Acho que ela nunca vai ficar pronta, né? Nunca vai ficar pronta. Sempre em obra. Obrigado, Paulo, Eu pelo que agradeço, carinho. prazer estar aqui. A Dutra é igual o conhecimento teológico, tá sempre em construção. Não resolve nunca. Exatamente. Sempre... Mas vamos nessa daí. Deixa quieto, deixa pra lá. E eu tenho também o privilégio de receber aqui nessa noite o pastor Adriano Aguiar. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus Novo Lar. Pastor Adriano, graça e paz, ótima noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, irmão Zeca. Que satisfação poder retornar a esse ambiente maravilhoso. Também conhecer pessoalmente o pastor Paulo Henrique. Satisfação, pastor. Obrigado, já conhecemos e acompanhamos o ministério. Para mim é uma honra poder servir nesta casa, onde eu tenho certeza que muitas vidas serão mais uma vez edificadas através do programa Vejam Só. Ótimo, obrigado, pastor. Essa é nossa oração também, né? Nosso pedido, que as pessoas realmente cresçam. Não só intelectualmente, né? Mas transformando suas vidas também. Acho que é isso que nossa sociedade mais precisa. Bom, informação da igreja, por favor. Sim, nós estamos servindo ao Senhor na igreja Assembleia de Deus Novo Lar. Nós ficamos na Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista, Jardim Helena. Estamos ali com o culto toda quarta às 20 horas, onde eu ministro. Também todo domingo às 18 horas. E também nós temos a nossa escola teológica nas segundas-feiras às 19h30. Todos da Redondeza, se desejarem nos conhecer, fazer uma visita à nossa igreja. E ainda acabamos de inaugurar no início desse ano, Zeca, uma igreja para crianças. Nós chamamos de Novo Lar Kids. Olha só. E ela está funcionando praticamente de tempo integral. Porque nas terças, quartas e quintas-feiras nós já estamos com psicanálise clínica, atendendo crianças e também adultos, fazendo um trabalho social que é necessário ali naquela região. Quem desejar também nos conhecer nesse sentido, nós estaremos ali com o braço aberto para recebê-los. Que ótimo, ótima informação. Inclusive, eu já aproveito então para reforçar o contato dos nossos convidados, eles já apareceram aí, tá? É a forma de você contactá-los. E nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil do Instagram também, no @programa Vejam Só, caso você não tenha anotado ou perdeu aí, passou rápido, você não conseguiu pegar, vai lá no nosso perfil do Instagram que vai estar lá, tá bom? E lá você conhece, obviamente, o ministério dos nossos irmãos e, se tiver interesse, tem aí
acesso às informações, tá bom? Vamos colocar na tela aí a nossa pergunta de hoje, tema do programa, que está lá baseado no texto que eu separei aqui, ó, Mateus 27:46. Eu vou ler na versão NVI, a nova versão internacional. Diz assim o texto: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em algumas outras tradições, desamparaste. E esta é a pergunta que nós vamos colocar aqui para os nossos convidados também, a pergunta que Jesus fez. Por que Deus desamparou a Cristo nessa hora? Paulo começa, depois pastor Adriano, aí você vai participar respondendo a nossa enquete também, que nós vamos seguir aqui no debate. E aí, Paulo? Rapaz, esse é um tema bem complexo, né, de ambas as partes, porque quando você vai falar que Deus abandona Jesus, parece que existem vários problemas, e um dos problemas é: se Deus não me abandona, eu que sou pecador, né, pior dos pecadores, como que Deus ia abandonar Jesus, o nosso Senhor? Mas, em contrapartida, essa é uma construção e, de fato, nós temos um texto a trabalhar, um texto a ser analisado. Antes de mais nada, seria importante a menção de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, que é um clássico da teologia, e o texto fala que tem alguns nomes, né, os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto ou imolado desde a criação do universo ou desde a fundação do mundo. Essa expressão, desde a fundação do mundo, não seria diferente aparecer em Apocalipse, porque em Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas, dos planejamentos de Deus, então ele vai de trás para frente e ele fala o seguinte: então ele está falando que todo o projeto que existe de salvação, de transformação, de planejamento, de estruturação de Deus para com toda a humanidade foi construído na eternidade. E se esse projeto foi construído na eternidade, então isso significa que a morte, o sacrifício de Jesus vir, nascer da Maria, desenvolver, ser criado junto com os homens, crescer diante dos homens e na graça diante de Deus, estava planejado por Deus. Se isso estava planejado, não tem muita combinação ou não faz sentido. Se tudo estava planejado, chega na hora da consumação do plano que estava determinado por Deus, aí Deus virar as costas para Jesus e falar assim: agora você se vira, que por causa desse pecado, que é o que eu acredito que é o que o senhor vai levantar, o que a gente ouve por aí, é que como você está carregando, Deus está falando para Jesus uma suposta criação, Sim. como você está carregando o pecado de toda a humanidade, então esses pecados não são compatíveis comigo, eu vou virar as costas para você, cruzar os braços, e você fica aí sozinho agoniando. Existe um distanciamento, segundo alguns dizem ali, que eles se afastam à santidade por causa do pecado, e aí, desculpa, com todo respeito e carinho, isso não combina com a teologia bíblica. Então, a partir daqui, dessa construção, que depois nós vamos entrar no texto então, mas é um problema muito grande, e a gente vai tentar trilhar por essa linha. Faz todo sentido. Se o plano era esse, não tinha sentido ele, no meio do plano, sair fora, né? Inclusive, é mais fácil falar que aqui Deus errou do que falar que Deus estava reconstruindo a terra entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque se estava tudo planejado, como que ele vira as costas na hora do plano final? A conclusão, né, do plano. Lógica, né? Uma construção lógica. Perfeito. Pastor Adriano, quero te ouvir também. Como é que o irmão responde à nossa pergunta tema? Pois não. Bom, por que Deus desamparou a Jesus? Eu estou acreditando que tanto eu quanto o pastor Paulo Henrique, a quem nós admiramos, pensamos igual nesse sentido de que, de fato, ainda que precisa ser trabalhado a questão, de fato, Jesus, talvez momentaneamente, tenha sido separado de Deus. Mas o que eu tenho visto é que muitos comentaristas, teólogos, têm dito, por exemplo, que esse desamparar de Jesus foi um grito de raiva e desespero que, naquele momento de dor,
O que eu entendo que a dor física naquele momento não era tão mais forte do que a dor da separação de Deus. Inclusive, a expressão inferno significa total separação de Deus, né? Outros já dizem que aquela palavra de Jesus na cruz foi apenas uma maneira poética para cumprir o Salmo de número 22. E eu também não acredito, porque eu acredito que o abandono de Jesus foi algo real, não foi poético, né? Quando eu vejo alguém dizendo, olha, Jesus disse Eli, Eli, lama sabachthani, só para cumprir o Salmo 22. E eu não penso, eu já penso que o Salmo 22, que é um salmo messiânico, foi profético para o Messias. Não foi algo forçado por parte de Jesus Cristo na cruz. Mas também existe um conselho, um entendimento de que Deus, o Pai, não suportou ver o seu filho sofrendo na cruz e que ali foi apenas um abandono sentimental. Nenhuma dessas três opiniões eu concordo. Por quê? Porque, à luz do que nós sabemos da natureza impecável de Jesus, do seu perfeito relacionamento com Deus Pai, as palavras do Messias, ainda que são difíceis de compreender, porque como pode, horas antes ele falar, eu e o Pai somos um, depois ele vai falar na oração sacerdotal que os discípulos iriam abandonar, mas o Pai estaria com ele, e agora ele na cruz falar, Deus meu, por que me desamparaste? E uma coisa que eu gostaria, claro, de colocar em pauta, por que ele não falou Pai meu, mas falou Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que esse desamparar foi real, foi momentâneo. Eu não acredito que ali aquele que foi oferecido, como disse o escritor aos Hebreus, pelo Espírito Eterno, eu não acredito numa separação, por exemplo, da Trindade. Eu creio, como disse o pastor Paulo, que já estava tudo planejado desde a eternidade. E o Pai, creio eu, não iria de maneira virar as costas, como alguns fazem aquela novela. Eu entendo Deus sempre nos dando 4 respostas diante da nossa oração. Ou ele vai dizer sim, ou ele vai dizer não, ou ele vai dizer espera, ou ele vai dizer nada. Ele vai ficar em silêncio. E eu penso que ali houve um silêncio da parte de Deus Pai para com o seu Filho Jesus. Mas com uma separação verdadeira mesmo. Sim. Boa. Vamos colocar na tela aí a oportunidade para você que nos assiste participar, e aí a gente volta aqui para conversar, continuar, né, nossa conversa com os nossos convidados. @programa Vejam Só é o nosso perfil do Instagram, onde você localiza as perguntas que a produção deixa por lá. Vamos colocar na tela aí a pergunta de hoje. Por que Deus desamparou Jesus na cruz? Qual foi o motivo desse desamparo? Vamos ver as opções. Por causa dos pecados da humanidade, ou seja, do mundo. Por carregar os pecados dos eleitos, ou seja, não de todos, mas daqueles escolhidos. E a terceira opção? Não sei. Então, se você não sabe, vota lá. Vou confessar que nesse caso aqui eu não sei, acho que vai ter uma proporção grande, porque é um tema difícil, hein? Então vai lá, vote, participe, no final do programa a gente coloca o resultado. Paulo, vamos lá, quero te ouvir. Acho que na sua primeira construção aí, colocando esse plano já definitivo de Deus, eu acho que vai um pouquinho contra com essa separação, ainda que momentânea, mas literal, que o pastor Adriano defendeu aqui, né? Perfeito. Então, eu ainda nessa inicial, eu vou entrar no texto e eu vou entrar no texto para valer, mas quando você pega o plano, por exemplo, se você trabalhar a ideia de João capítulo 3, versículo 16, quando você pega a construção dos evangelhos sinóticos, você percebe que, na verdade, essa construção que o pastor Adriano tenta sustentar, ela vai ficando insustentável. Por que ela vai ficando insustentável? Porque a primeira questão é a seguinte: se você observar Mateus capítulo de número 3, no batismo, Deus fica um período de 400 a 430 anos em silêncio, inclusive
Um abraço, querido, a família do pastor saudoso Ernesto Nini, fundador da Igreja Batista do Povo, Seminário Batista do Povo na Barra Funda, e a obra que ele fala, o período intertestamentário, essa obra, um clássico, né? Inclusive, eu trabalho com ela com os meus alunos em bibliologia. Quando Deus vai levantar João Batista, tem um período de silêncio muito grande, e quando a gente fala isso, eu tenho dado essa aula em Mateus 3,17 em grego ali. Quando você vai trabalhar, a voz do que clama no deserto, de João Batista, é a primeira vez que Deus fala de novo dos céus ou de dentro dos céus na terra, é mencionando Jesus. Mateus 3,17 é assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi ou dele me agrado. Então, peraí, vamos começar a construir daqui. Uhum. O ministério de Jesus vai começar. Deus levanta João Batista para preparar o caminho para Jesus. Jesus vem para que se cumpra toda a justiça. O silêncio de dentro dos céus é rompido na terra e Deus volta a falar depois de um período de 430 anos, dizendo que Jesus é o Filho de Deus e esse Jesus Deus se agradava. Peraí, como é? De novo, estou lá no plano da eternidade, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Como que Deus se agrada do Filho, que no início do ministério está tudo bem, porque já estava tudo planejado? O Filho não peca, o Filho não erra, o Filho representa o Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. A expressão minha ali, que significa um adjetivo que vai denotar a qualidade dos dois no mesmo propósito. De novo, começo, meio e fim. O começo é na eternidade. O começo na terra é no nascimento e quando Deus declara, ele me agrada. Uhum. E Deus não só declarou uma vez que se agradava de Jesus, não. No Monte da Transfiguração, foi a mesma questão. Ouçam, de novo. Então, peraí. Quem vê a mim vê o Pai é o mesmo propósito. De novo, chega na cruz do Calvário. O momento que é para concluir de novo esse processo, porque no começo estava junto, na metade estava junto, e no final vai abandonar? Não dá, não faz sentido. Então, alguma coisa está errada, porque a construção que se faz não é que Deus abandona Jesus nem por algum instante. E aí, na próxima fala, eu vou defender que, na verdade, Jesus nunca falou: Deus meu, por que me desamparaste? Eita. Pronto. Agora sim, aí ficou fácil. Se ele não falou, Ele nunca falou isso. parou. Rapaz, já liga o alerta aí de polêmica, que é na próxima fala, hein? Sim. Dá até vontade de passar já. Né? Verdade, Ah, vamos vai continuar. Deixa o pastor Adriano falar. Seu lugar demais. Vamos tacar umas bombas ali. Então, vai lá, pastor Adriano, Vamos lá. por favor. O meu pensamento é o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, vocês observem que o Senhor Deus, ele não deixou de fazer o que ele continuava fazendo com o casal. Quer dizer, no pecado, Deus veio. Que é aquela visita, né? Isso, Sim. tanto é que lá, acho que Gênesis 3:10 está escrito quando Adão diz o seguinte: eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, e temi, e então me escondi. Uhum. Só para ficar claro o meu pensamento, o que eu penso que está acontecendo na cruz é que, como o Senhor é portador dos pecados de toda a humanidade, então, naturalmente, o afastamento por causa do pecado. E um detalhe, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Olha a expressão, o fez pecado por nós. Então tinha pecado ali. Isso. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado, penso eu, ao interpretar essa passagem. Por quê? Porque eu não posso, isso acho uma heresia, dizer que Cristo se tornou um pecador. Jamais. A natureza moral de Cristo, isso... O que vai acontecer ali é que Cristo ele se fez pecado no mesmo sentido em que nós, cristãos, agora, somos feitos nele justiça de Deus. E quando eu leio, por exemplo, o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, está escrito assim, ó: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Agora observe, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Quando eu falo de separação, não da separação do filho, da separação, mas o que o pecado estava fazendo no portador. Ele estava ali experimentando exatamente essa ausência, esse mal que o pecado faz em afastar o homem de Deus. Nesse mesmo sentido, é o que eu tenho pensado, porque sobre ele foi posto todo o pecado da humanidade ali na cruz. É quase uma questão de espiritual mesmo, né? Bom, vamos ver. E aí? Só para já organizar aqui, mais uma fala de cada um para a gente chamar o intervalo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, Paulo, tá com a palavra. Então, pastor, na verdade, a gente tem vários problemas, né? Eu entendo a construção que o senhor está fazendo, ela é bonita, ela é filosófica, mas a gente não vai conseguir fugir da realidade do texto, né? Eu tenho essa passagem, ela aparece nos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E aí o evangelho supremo, que é o evangelho de João, no que diz respeito à divindade de Jesus. O problema, Zeca e pastor Adriano e nossos telespectadores, é que não existe uma consonância. Os evangelistas, eles não concordam entre si, inclusive tanto Lucas quanto João se ocultam da expressão que é baseado no abandono. Então, Mateus capítulo de número 27, versículo de número 46, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabactane. Aqui nós temos um problema, por quê? Porque quando você tem a citação que o senhor faz de Salmo capítulo 22, versículo de número 1, aí a gente vai precisar escolher se a citação de Salmo capítulo 22, 1 é referente a Mateus 27, é referente a Marcos 15, é referente a Lucas ou é referente a João. Por quê? Porque, na verdade, aqui, segundo o texto registra, que em grego, na verdade, em hebraico, Jesus usa uma expressão aramaica. Por quê? Porque a expressão Eloi, Eloi, lama sabactane não é hebraica. Hebraica é Eli, Eli, lama azafthani. Então, o Salmo 22, 1 seria o hebraico, azafthani. E Jesus usa Eli, Eli, lama sabactane. A gente tem essa divergência. Quando você vai analisar o texto de Marcos, também não tem igualdade. Por quê? Porque ele, em vez de falar Eli, Eli, ele fala Eloi, Eloi, lema sabactane. Já não é mais lamá. Então, não tem concordância aqui com relação ao que Jesus fala. Eles estão com dificuldade de compreender o que Jesus disse. Depois, quando o senhor pega Lucas, capítulo de número 23, e começa a fazer a análise a partir do versículo de número 44, e o próprio texto de João, capítulo de número 19, versículo de número 25, o João oculta o Eli, Eli, então não tem. Inclusive, o senhor questionou dizendo por que Jesus não disse pai, e em João ele fala pai. O texto de João é Jesus dizendo o seguinte: Pai, em tuas mãos, João capítulo 19, versículo de número 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, peraí, os evangelistas estão com problema de entender o que de fato Jesus falou. Porque primeiro não tem consonância na expressão Eli, Eli, Eloi, Eloi. E se for um aramaico um pouquinho mais para baixo, a expressão ainda muda. Segundo, aí eu encerro fazendo uma pergunta para o senhor dizendo o seguinte, a primeira pergunta: por que não existe consonância nos 4 evangelhos? E aí, se o senhor quiser deixar João de lado e trabalhar os 3. Sim. E por que em Marcos e Mateus, Jesus supostamente usa a expressão diversificada? Se ele falou em aramaico ou em hebraico, não tem igualdade. E por que João e Lucas ocultam essa questão do abandono? Porque se eu deixar o Marcos de lado e o Mateus de lado e abraçar o João e o Lucas, eu já não vou ter mais a questão do abandono. Sim. E aí eu queria saber como o senhor trabalharia essa questão. Boa. O pastor Adriano vai responder e na sequência nós vamos para o nosso intervalo aqui. Vamos lá, pastor, por favor. Bom, sobre o que o pastor Paulo está falando, de fato, no verso 46 do capítulo 27
do evangelista Mateus, está escrito: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Ao verso 47 diz assim: e alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: este chama por Elias. De fato, o que o Senhor disse é que houve uma má compreensão, uma dificuldade de compreender o que Jesus estava falando. A razão, talvez, o sofrimento, o rosto inchado, a confusão de Eli e Eliar, né? Ao ponto de que eles também acreditavam que Elias iria se manifestar por aqueles dias. Então, aqui existe um ponto. Na questão que o pastor Paulo citou de João, ele está citando a questão da entrega do Espírito, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mas nas citações do que se fala do desamparo, lá do hebraico, em Salmo 22, o azad, ali no hebraico, aparece ali como desamparo, como um desconectar. Mas o desconectar, volto a citar isso, não por causa do Filho, que é perfeito, até porque, João capítulo 1, verso 29, a revelação que João Batista tem acerca dele é: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande questão é, para tirar tem que carregar. Se vai tirar, se no Antigo Testamento os pecados eram apenas cobertos, para que não houvesse um juízo de Deus Pai, o que o Cordeiro, o que é chamado como um animal do sacrifício, que o próprio Pai entregou, se o Pai o entregou, a pergunta que vem ao meu coração é: se ele entregou, por que que ele não poderia não ouvir, ou, aliás, não ouvir não, virar as costas para aquele clamor, aquele momento? O que eu creio é que o filho, de fato, eu não creio que Deus o desamparou, eu creio que ele se sentiu desamparado. É diferente. Eu creio que o filho se sentiu desamparado porque ele está experimentando os pecados da humanidade sobre aquele que é perfeito e que é a propiciação pelos nossos pecados, disse João em 1 João 2:2. E o consequente juízo, né? A ira, tudo mais. Só para a gente, antes de ir para o intervalo, vou aproveitar aqui a pergunta que o Paulo fez, Sim. só uma reformulada para te ouvir. Pastor, o senhor acha que a ausência em dois dos evangelhos, né, e essas nuances nos dois que citam, pode ser de fato uma comprovação ou algo que a gente pode utilizar para pelo menos pensar na dificuldade de entendimento disso? Sim. Ou seja, de repente ouviram errado, ou Sim. realmente não tem, ou até a ausência neles pode significar um momento que de repente não era, entre aspas, tão importante. Sim, eu também entendo assim, que a dificuldade de compreender o que Jesus está falando na cruz. Agora, é interessante que João foi acompanhando Jesus na cruz até o fim. Uhum. Inclusive, ele entrega a sua mãe dizendo: eis aí o teu filho. Então, aqueles que estavam ao redor, também concordo, poderiam, de fato, não compreender com clareza o que ele estava falando, né? Volto a dizer, eu não acredito que Jesus falara aquilo para cumprir o Salmo, mas eu acredito que o Salmo profetizou, Sim, porque sim. no discorrer do contexto a gente vê se cumprindo tudo no Messias. Boa. Então vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente continua aí nessa temática e vamos aprofundar um pouco mais. Você viu que é um texto simples, tem muitas nuances aí e algumas interpretações muito equivocadas aí que acabam por rachar aí o pensamento teológico. Mas vamos para o intervalo, na sequência a gente volta. Antes, telefone da grade na tela, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das escrituras, é indicação do Vejam Só para você que quer se preparar para o trabalho ministerial, a Academia Teológica da Graça de Deus. O telefone já está aí, ó, código 11 3115-0819, 3115-0819. Anota, tira uma foto, salve ele aí para amanhã você entrar em contato com a secretaria e aí tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que você aqui de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil vai conseguir se encaixar nos formatos que a grade oferece. Além disso, vou deixar aqui para você todas as informações da HIT,
Vem conhecer a nossa estrutura, a nossa programação, o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz e prepara com muito carinho para você e para toda a sua família, tá bom? Facebook, Instagram, o site, inclusive para você conseguir acompanhar a nossa programação também lá pelo site, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. E muito obrigado porque você não nos desamparou, ficou aí ligadinho e pronto para acompanhar esse nosso segundo bloco, onde nós estamos estudando o texto lá dos evangelhos, né? Eu citei aqui no começo o texto de Mateus 27, onde Jesus fala sobre esse desamparo de Deus. Primeiro bloco aí de muito conhecimento, muita informação. Vamos continuar a nossa conversa, iniciando o bloco com o pastor Paulo. Paulo, e aí, como é que a explicação do pastor Adriano ficou? O que você achou? Por favor. Então, Zeca, a gente carrega alguns problemas, né? Ainda a gente continua carregando alguns problemas e, de fato, ainda não consegui entrar na questão. Toda essa construção que eu venho fazendo colocando as implicações do porquê Jesus não falou que Deus o abandonou. E a gente pega, então, os problemas, né? Quais são os problemas? O problema é que Jesus sai do céu sabendo que ele ia realizar um propósito. Então, Deus sabia desde a eternidade, porque Deus sabia o sofrimento que Jesus ia passar. Deus sabe de todas as coisas, né? Antes das coisas acontecerem. Isso é a soberania de Deus, onisciência, onipresença. É claro que ele vai vivenciar aquilo no momento que vai acontecer, mas saber visualizar, ele visualiza, sabe aquilo antes de acontecer. Então, nada do que aconteceu na cruz era algo que pegou Deus de surpresa, porque a forma que o senhor apresenta, parece que Deus foi pego de surpresa. Eu também concordo que ele não foi pecador. Se fazer pecado é lançar nele os nossos pecados, porque ele é santo. E a partir da sua santidade, pela graça, pelo amor, pela misericórdia e pelo plano de Deus, nós conseguimos, então, através da sua redenção, recebemos, então, essa graça de fazermos parte do reino divino, o reino celestial. Só que, então, a primeira implicância o plano estava posto desde a eternidade. Então, nem Deus e nem Jesus foi pego de surpresa. A dor foi tamanha? Foi. Foi muito sofrimento? Foi. Mas já saiu lá do céu sabendo que o chicote ia estralar. E foi por isso que ele veio. Ele veio realmente para sofrer. E Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, vai falar sobre essa questão, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação ou se apegar, que o ser igual a Deus era algo que deveria se prender, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma semelhante de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz, porque Deus te exaltou soberanamente. O texto a gente conhece de cor e salteado. Plano na eternidade, impossível, e aí começa as discrepâncias. Só estou construindo aqui para entrar na questão e trabalhar o texto. Nenhum evangelista entra em consonância, não tem acordo entre os caras. Um fala que ele falou em aramaico, o outro fala que ele falou em hebraico. Então os caras estão na dúvida do que ele falou. O senhor concordou comigo na inicial que quem ouvia Jesus falar nem sabia o que Jesus estava falando. E agora eu começo a trabalhar a questão do texto. Primeiro, o soldado, Zeca, nem sabia o que Jesus estava falando, porque o soldado fala assim no texto, ele está clamando por Elias. Eli é diferente de Eliarro. Os caras não sabiam, Romano não sabia falar aramaico. Romano sabia falar latim. O muito que Romano sabia falar era grego. Então você tem os soldados romanos que não eram poliglotas. Era diferente você pegar um Lucas, que também tinha dificuldade com o hebraico e com o aramaico. Inclusive é por esse motivo que Lucas tem uma dificuldade de registrar a expressão Eli, Eli ou Eloi, Eloi. Uhum. Ele vai trabalhar a ideia, né? Então ele nem se exibe, tanto é que existe um sacrifício ou um esforço de falar que na língua deles significa, ou que na língua deles diz. É porque ele falava grego e falava latim. Então, primeiro, quem ouvia não sabia o que Jesus estava falando por vários motivos. Primeiro, por não entender o latim, ou por entender o latim e o grego e não saber o hebraico e o aramaico.
E aí aquela questão que o senhor falou é importante, porque, primeiro, Jesus estava sem beber água. Faz um teste você, fica com sede e em dor de sofrimento no corpo e tenta falar qual era a distância que Jesus estava da cruz, Stauros e Patíbulo, dos soldados. A voz dele saía naquele vento, porque no Gólgota era alto. Já saía computadorizado. Olha todos os problemas que eu estou levantando aqui. Sim. Porque parece que a gente só lê o texto, a interpretação é simples e fácil. Não. Aí eu queria saber o seguinte: o que os caras estavam falando? Que Jesus estava clamando por Elias? Jesus queria o quê com Elias? O Elias podia fazer o quê por Jesus ali na cruz? Então, primeiro, não dá, baseado no texto, não dá para falar que Jesus disse, Deus meu, porque me desamparaste? Porque quem ouve não sabia o que Jesus estava falando. E, de fato, Jesus não disse isso. Vamos lá, Adriano, por favor, pastor. Eu creio nesse abandono aí momentâneo, porque eu estou vendo que Jesus ele está tomando sobre si todos os pecados do mundo. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Se nós analisarmos nos Salmos 22, Jesus sendo zombado, as mãos e os pés dele sendo furados, pessoas iriam lançar sorte sobre a sua roupa, só que no fim, o fim do Salmo é todos olhando e louvando a Deus. O fim desse momento de dor, de angústia, é o louvor. Porém, todo esse sofrimento, eu não acredito que iria fazer ele pronunciar tal expressão. Por que me desamparaste? Eu creio que ali é um sofrimento acima do sofrimento físico. É o sofrimento espiritual. E eu sempre digo, sempre falo que ainda bem que quando Adão e Eva pecou, o Senhor os expulsou do Éden. Por quê? Porque ali foi um ato da graça de Deus. Porque senão, até hoje, nós seríamos pecadores eternos, se nós tivéssemos acesso à árvore da vida naquele momento. Então, da mesma forma, eu estou vendo a cruz. Naquele momento, sobre ele está o pecado de toda a humanidade. E ele está experimentando aquele sentimento de abandono do Pai. De ausência, né? E aí, Paulo? Então, eu concordo com o pastor Adriano. A questão aqui não é que se Jesus levou ou não nossas dores. Isso faz parte da cristologia. Se ele não fizesse isso, nós não estaríamos nem de pé. Né? Eu concordo pela a questão das profecias messiânicas, do Salmo 53, de toda essa questão. Ele levou sobre si as nossas dores, né? Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados, isso eu concordo. O que eu estou discutindo é um problema textual, que o texto, e aí o senhor concorda comigo na inicial, que eles tiveram realmente uma dificuldade, mas então eu vou trabalhar agora uma questão na crítica textual aqui. Eu levantei a questão da fala, né, o hebraico e o aramaico, e agora tem um problema maior. Primeiro, por que os evangelistas não falam a mesma língua aqui? Eu sou ortodoxo, tá? Eu concordo, eu acredito na revelação, na inspiração da Bíblia Sagrada, só que eu sou exegeta. Aqui a gente está num debate, então você que é hater aí vai pegar o corte e falar assim: pastor PH falou que não, pastor PH não falou nada. Não vai tirar minha fala fora do contexto, que não vai funcionar. Eu já mando o recado, você já me conhece, né? Você já sabe que os caras estão só esperando, né? Sim. E circula, a visualização é grande. Na hora, a hora que você então, fala aí, não está escrito na Bíblia. Mais do que a teologia. Exatamente. Então não é isso que eu estou falando. A primeira questão é a seguinte: quem escreveu o que primeiro? Vamos discutir crítica textual. Qual evangelho surgiu primeiro? Na sequência que reza, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você gosta, né, Zeca? Caramba, como que ele vai fazer isso aí? Ou nós temos, então, o Evangelho de Marcos, datado segundo Pápias ou Papias, 45 a 50 depois de Cristo. E aí, Mateus, você tem ele lá na 68, 72, 73 ali. Sim.
E aí alguns historiadores do Novo Testamento, Joaquim Jeremias e Kümmel, e alguns especialistas do Novo Testamento, vão dizer que, na verdade, Marcos escreve, Mateus copia de Marcos, e Marcos copiou de uma fonte que é chamada de fonte que em alemão não é Keller, é Quvel. Em alemão é Quvel, que significa fonte, base. Agora, pastor Adriano, olha o problema que nós temos. O manuscrito mais antigo, que relata Marcos capítulo 15, versículo de número 44, tendo ele como texto mais base, é o papiro Oxirhynchos 5345. Esse papiro é datado aí do final do começo do terceiro século, e aí esse texto do terceiro século, ele vai narrar e vai trazer essa ideia de que o Marcos 15, 34 aparece só depois ou a partir do terceiro século. O texto mais antigo de Mateus, que vai datar do quinto século, então a sequência que a história da igreja levanta de que Marcos escreve primeiro e Mateus tem o seu espelho em Marcos, aqui faz muito sentido, Zeca, porque você tem o terceiro século e só depois de 200 anos que Mateus vai relatar esse texto. E aí a grande questão é a seguinte: os primeiros pais da igreja, olha o que eu vou falar, isso aqui é muito sério. Primeiro século, o segundo século e o início do terceiro século da igreja, baseado em Evangelho Kata Marcon Ena, Evangelho de acordo com Marcos, não fazia a leitura de Eli, Eli, Labá Sabactane. Olha o que eu estou falando. Porque se esse registro só vai aparecer a partir do terceiro século em Marcos e a partir do quinto século em Mateus, então a igreja primitiva não lia o texto que nós estamos fazendo menção aqui. E jamais associou esse texto em Salmo 22:1. Então aqui, para mim, está o maior problema. É por isso que eu venho construir essa questão. Nos manuscritos que a gente tem hoje, já tem o texto, né? A gente não tem nenhum manuscrito sem ele. Isso, exatamente. Ele vai começar a aparecer a partir do terceiro século. Tá. Em Marcos, em Mateus, a partir do quinto século. Eu pergunto, quais são as cópias anteriores ao terceiro século de Marcos e antecedente ao quinto século de Mateus, que aparecem as cópias, e por que eles não faziam essa leitura? Porque não tinha o texto. Só vai aparecer a partir do terceiro século. O que é isso? É uma adição? O que é isso? É complicado. Sim. Não sei se vai dar tempo, mas depois eu queria até te ouvir o porquê que eles iriam acrescentar. O porquê da adição? Mas não sei se vai dar tempo. Não, sim. Mas senão qualquer coisa a gente conversa em off aí depois. Perfeito. Vamos lá, pastor Adriano, por favor. Sim. Não, o que o pastor Paulo Henrique está colocando é uma discussão que eu tive uma oportunidade de fazer algumas pesquisas nesse sentido e, de fato, é discutível essa questão, até porque a base do Salmo 22, porque os hebreus não tinham, principalmente os rabis da época de Jesus, não tinham a Bíblia como hoje nós temos, dividida em capítulos e versículos. Então, quando eles iam fazer uma citação, eles citavam a primeira linha, né? Como eu estou acreditando que Jesus, na cruz, continua sendo mestre, ele está trazendo a referência para o Salmo 22, o cumprimento nele. Nós chamamos isso de a doutrina da imputação, que é declarar como pertencente a alguém a responsabilidade, né? O estar sobre ele os nossos pecados. Quando nós vemos Paulo falando do assunto em Romanos capítulo de número 5, o verso 12, Paulo escreveu dizendo: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora olha o verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Eu continuo acreditando que Jesus, naquele momento, teve um sentimento de desamparo
quando esteve na cruz. O verso 19 termina: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Eu uma vez fui abordado, Zeca, na sala de aula, por um aluno que disse que não acreditava que na cruz o Senhor Jesus havia deixado de ser Deus. Eu falei, mas jamais, ele é Deus do início ao fim. Aliás, antes do nosso início. Mas, porém, quando eu leio 1 Timóteo 2:5, eu entendo que o sacrifício foi, olha só, pelo Espírito Eterno, mas quem está ali é o homem. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, como homem, carregando os nossos pecados, por que ele não poderia ter esse sentimento de desamparo? Mas aí já vai entrar em outra polêmica, essa separação aí da humanidade e da divindade de Deus. Mas é outro tema. Ó, infelizmente nosso tempo terminou. Então, 2 minutos... rapaz, o negócio passa rápido demais. 2 minutos só para as considerações finais e conclusão para a gente poder encerrar. Vamos lá, Paulo. Começo contigo, depois o pastor Adriano finaliza o programa aqui. E 2 minutos mesmo, hein? A hora que der aqui, tocar a sirene. Eu sou obediente. A gente já termina. Vai, vamos lá, Paulo. Na verdade, você gosta, né? Colocou o horário, eu vou cumprir. Vai lá, irmão. O que acontece? Acontece o seguinte, eu acho que é justamente aquilo que você falou, tá? Então vamos supor você que é telespectador, inclusive o pastor Adriano não se opõe a esse levantamento que eu estou colocando. Não. Ele entende que houve uma separação momentânea ali, mas reconhece as dificuldades do texto, reconhece que de fato tem a questão da manuscritologia. Agora, se tivesse um tempo, como não tem a consideração final, até inclusive para dar tchau e agradecer você, a gente teria um problema em Salmo 22, na questão do Eli, Eli, Lama Azaftani, porque na verdade, Azaf, ou Azaftani, na verdade, não seria abandono. E aí o BO tá aqui, e é essa construção de tentar colocar lá para fazer uma outra questão. Mas enfim, quem sabe, ou uma segunda parte, ou alguma coisa que a gente pode bolar aí para você. Numa sala de aula, exatamente, você me por aí, né? Eu queria para agradecer aqui já. Um minuto. Eu queria te agradecer. Você sabe que sem você esse programa não funciona. A sua audiência aqui é especial. Muito obrigado por você dispor desse tempo. Está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas está aqui aprendendo da palavra de Deus. É um amor, um prazer ter você, irmão e irmã, aqui conosco. Acompanhe a gente nas redes sociais e eu quero deixar um presente para você. 50% de desconto no curso de grego. Se você quer passear pelas línguas originais e falar assim, pastor, eu ouvi no Vejam Só, assisti lá, tá garantido. Zeca, muito obrigado. Pastor, pela elegância, pela finese, que Deus abençoe e um beijo no seu coração e até o próximo programa, hein? Pô, Bonzão, obrigado, viu? Obrigado Ó, se o homem é assim na televisão, imagina na sala de aula, irmão. Vai lá nos cursos lá que vai ser benção. Vai fazer sua cabeça explodir. Vai preparado, hein? Valeu, Paulo. Pastor Adriano, 2 minutos. Ô, Zeca, que alegria, viu? Muito obrigado. Essa é a segunda vez, Zeca, pastor Paulo, que eu estou aqui nesse ambiente. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu vou aqui testemunhar. O meu ministério, já de 25, 26 anos, ele teve um up a partir daquela participação que nós fizemos aqui. Que benção. Não somente na questão da igreja, que eu estou presidindo por misericórdia do Senhor, mas também na escola teológica. Hoje eu tenho alunos estudando no Brasil e fora do Brasil, que nos acompanham, porque as nossas aulas são transmitidas. Eu tenho um canal no YouTube fechado e eu também tenho um projeto chamado A Bíblia em 100 Minutos, onde nós montamos um grupo grande no mundo inteiro e eu transmito 50 mensagens de Gênesis a Apocalipse. É claro que é um resumo, mas tem ajudado muitas pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada. A boa verdade de tudo que nós dialogamos aqui é que em Cristo nós fomos alcançados por sua graça, pelo seu amor e por sua misericórdia. Um texto difícil de compreender e entender como esse, só nos revela no fim que o amor de Deus, a graça de Deus é abundante sobre nós. Eu quero agradecer
a todos os telespectadores. Vocês estão no lugar certo. Vejam só, é o lugar de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Minha gratidão, Zeca. A gratidão é nossa, a todos. Pastor Paulo, mais uma vez. Obrigado, viu? Quando falaram para mim, você vai debater com o pastor Paulo, eu falei, pronto, o homem é inciso. Nós temos acompanhado. E eu sou do diálogo. Deus abençoe. Ele é inciso, muito intelectual, versado nas línguas. Sim, É sempre uma posição difícil, não é fácil. Verdade. Ô, Zeca, inclusive, não te cortando, 10 segundos, eu vou falar uma coisa minha aqui, e isso me espelhou no que o pastor Adriano falou. O Vejam Só. Eu tive o prazer de fazer 2 programas com o Eber, né? E tá essa década com você aí. Coisa linda. O Vejam Só é a maior vitrine teológica do mundo. Não é do Brasil, não. É do mundo. Sim. Se o cara quiser aparecer e ter a vida que alguém viu lá, é esse palco aqui. Obrigado. Então eu louvo a Deus Amém. por esse programa, por essas cadeiras aqui, Amém. porque, sem dúvida, até me emociono que aqui faz acontecer, aqui é de verdade. Obrigado, meus irmãos. Eu fico muito feliz. Espero que o Vejam Só realmente seja um canal de bênção na vida, no ministério dos irmãos. Os contatos dos irmãos estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Inclusive, para reforçar isso que nossos irmãos falaram, eu quero mandar um abraço aqui para o Elias, que nos assiste pelo YouTube lá na Inglaterra, e para todos os nossos amigos de Moçambique, que não dá para citar o nome de todo mundo aqui, que é muita gente que está nos acompanhando na live lá no YouTube. Lá. Obrigado a toda a galera do Brasil e do mundo que nos acompanha. Dá tempo de pôr o resultado da enquete ou vamos encerrar? Então vai lá, enquete, ó, rapidinho. Por que Deus desamparou Jesus na cruz? Vamos lá, 70% por conta dos pecados da humanidade, né? De todos os pecados. 25% por conta dos pecados daqueles que foram eleitos. E 5% não sei. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, mais um Jornal Toda Hora. Um forte abraço e, se Deus permitir, amanhã nós estamos de volta. Até lá!